E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e hoje o assunto é sistema respiratório. Vamos continuar a falar um pouquinho lá do que nós falamos na última aula, que foi sobre o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular está literalmente ligado ao sistema respiratório e são intrínsecos, um depende do outro, já que uma das funções do sistema cardiovascular é transportar gases. Estão prontos para a aula? Então vamos lá. Nós podemos ver aí facilmente uma das principais funções do sistema cardiovascular quando nós olhamos para essa fórmula. Exatamente, a fórmula da quebra da glicose. Ou seja, a glicólise é o principal fato do sistema respiratório. Se você prestar atenção na fórmula, nós temos aí os dois gases transportados do sangue. Basicamente, eu tenho uma molécula de açúcar, preciso de 6 moléculas de oxigênio para quebrar essa molécula de açúcar em todas as etapas. Isso vai me gerar 6 moléculas de dióxido de carbono mais 6 moléculas de água. No final do processo aeróbico, eu tenho aí mais ou menos entre 36 a 38 moléculas de ATP, adenosina trifosfato. Então pronto. Para que eu respiro, Ítalo? Para quebrar açúcar. Para que quebrar açúcar? Para gerar energia. Para que a energia? Para todos os seus processos homeostáticos. Simples. E aí eu preciso do sistema respiratório. Nessa figura nós observamos o sistema respiratório num total, tá certo? Nós temos aí as fossas nasais, a faringe, a laringe, eu tenho a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos, que não dá para ver na figura, mas está no final dos bronquíolos, e os dois pulmões. Então, basicamente, eu tenho aí toda a sequência do processo de respiração. Podemos observar aí o músculo do diafragma e as costelas, que vão gerar um movimento de respiração. E aí nós vamos falar agora um pouquinho de cada um desses processos. Vamos começar com as fossas nasais, faringe e laringe, tá? Basicamente, a fossa nasal ela está ali localizada para a purificação e umidificação do ar que você respira. O ar que eu inspiro, ele tem basicamente uma composição de gases, mas nessa composição de gases vem aí, né, diluído, dissolvido, pelo, poeira e outros agentes que estão, né, em suspensão no ar. Então eu tenho que fazer o que com isso? Eu tenho que purificar. No nariz eu tenho os pelos, que vão ajudar a prender esses agentes. E no pavilhão da fossa nasal eu tenho um muco, que nós já vimos lá no sistema imunitário. Esse muco tem uma substância chamada lisozima, e ela tem a função de capturar o muco, captura vírus, bactérias e outros elementos de suspensão. Os glóbulos brancos vão lá, liberam lisozima, matam esses agentes, o muco seca e eu tenho aquela catota esverdeada do nariz, que nada mais é do que resto de glóbulos brancos que morreram para poderem defender. Então, basicamente, eu tenho aí um processo de defesa. Depois eu tenho um processo de umidificação, tá? O ar ele tem que ter uma quantidade, de umidade para poder eu não estar ressecando esse sistema respiratório. Então, o ar não está entrando tão quente. Então, o que vai acontecer? Eu vou umidificar esse ar com o muco, tá? Depois que eu me inspirar e esse ar passar, ele vai passar pela faringe, logo localizada em seguida, as fossas nasais, vai ser conectada à laringe. E na laringe eu tenho, interessantemente, o pomo de Adão, né? Essa cartilagem aqui, que nos homens observada, né, maior, só que nas mulheres ela também tem esse pomo de Adão. E eu tenho a epiglote, né, que é uma trava que faz exatamente a comunicação entre o sistema respiratório e o sistema digestivo, né? Ela sempre está ligada, aberta para o sistema respiratório. Quando eu degluto, forço a musculatura, a epiglote trava para o sistema respiratório e abre para o digestório. Muitas vezes você está erradamente comendo e falando, né? Se você está falando, você está respirando, e aí a comida passa, em vez de ser para o sistema digestório, para o respiratório, e aí você tem a tosse,
né? Que aí é você expulsar aquele líquido, aí você expulsar aquilo que você comeu até ele voltar para a sua boca, e muitas vezes você faz tanta força, né, que ele volta até para a sua narina. Eu tenho aí no processo, né, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, tá? O que é a traqueia? A traqueia aí é um cano, né, revestido por cartilagem, né, um cano anelar que tem uma função básica, tá? Que é comunicar a boca, né, e o nariz, as fossas nasais, com o pulmão. E ele tem um certo tipo de elasticidade, né? Nós vamos comentar lá na frente pessoas que sofrem de asma, sofrem com problemas aí na traqueia. E curiosamente, tá? Ele também tem um muco, ou seja, se algum ar passar lá pelo seu nariz contaminado, ele vai ter uma segunda filtração na traqueia. Mas às vezes, olha o que acontece. Você vai praticar um esporte, né, uma corrida, não está tão preparado. Com o tempo você não consegue mais respirar pelo nariz, porque começa a arder, né? Você respirou tanto que o muco secou praticamente, e aí aquele ar não fica tão umidificado, e aí você passa a respirar pela boca, que não tem muco. Tem sim a saliva, ela já ajuda, mas não tem pelos. Essa saliva que também tem lisozima, caso eu respire pela boca, eu vou ter ali, né, alguma captura de agentes. Mas se eu praticar uma atividade física longa demais, o que é que vai acontecer? Eu vou secar essa saliva também, tá? E aí esse ar que passar, ele pode passar contaminado. E aí eu vou ter que prender os agentes, caso eu não queira ter, por exemplo, uma pneumonia aqui na traqueia. E é o que geralmente acontece. Aí, às vezes, você prende muitos agentes aqui, muitas bactérias e vírus, e aí você fica com aquela gripe, né? Que, na verdade, é aquele catarro preso, estrala, faz aquele barulho, vai chover, Aí você vê aquela secação, você fica envergonhado, sinal que a sua traqueia está fazendo uma das funções, que é prevenir você contra patogênicos, né? E essa traqueia, ela se divide em dois canais chamados de brônquios, tá? Ou seja, o brônquio direito, que vai para o pulmão direito, e o brônquio esquerdo, que vai para o pulmão esquerdo. E esse brônquio, ele se ramifica semelhante a uma raiz de uma árvore em canais menores chamados bronquíolos. E esses bronquíolos, eles vão se ramificando pelo pulmão, e no final desses bronquíolos eu tenho um conjunto de sacos, lembrando aí um cacho de uva, né? Sacos achatados chamados alvéolos. Já eu vou falar melhorzinho dos alvéolos, tá? Aí no caso eu tenho dois pulmões, né? O pulmão direito e o pulmão esquerdo. Geralmente, né? O pulmão esquerdo, ele é menor. Por que o pulmão esquerdo ele é menor? Porque ele apoia o coração, tá? Lembra que o coração está do centro para o lado esquerdo. E aí eu tenho um volume do coração diminuindo a capacidade volumétrica do pulmão, que geralmente aí tem a capacidade de cada pulmão de 6 litros, né? Lembrando que eu tenho o ar de reserva, esse pulmão nunca vai estar totalmente seco, porque eu tenho um ar de reserva. Interessantemente, ainda falando um pouquinho da traqueia, pessoas que têm asma, né, sofrem de asmas, como você pode ver aí na figura, sofrem de uma inflamação na traqueia, tá? Essa traqueia ela diminui de tamanho. Se imagine aí você tomando um milkshake com um canudinho de refrigerante, é a mesma sensação que um asmático tem tentando captar o ar, né? O canudo se estreita, então não dá, é muito fino, e o milkshake é muito grosso, não vai subir, eu vou ter que fazer muita força. Exatamente, é o que o asmático passa. Por isso ele se utiliza de corticoides. O que é que são os corticoides? São substâncias, né, anti-inflamatórias que tendem a diminuir a inflamação na traqueia e, consequentemente, aumentar o espaço de respiração para você poder respirar melhor. Voltando aí para os alvéolos, se você notar esse conjunto de alvéolos, né, achatados, lembrando o cacho de uva, eles estão na terminação dos bronquíolos, e o mais interessante é que eles são totalmente irrigados, que você tem aí dois canais, né, você tem os capilares sanguíneos,
Você tanto tem a artéria pulmonar simbolizada em azul, que tem um sangue venoso, certo? Como você tem aí a veia pulmonar simbolizada em vermelho, né? Eu tenho aí a artéria pulmonar chegando ao pulmão com sangue venoso vindo do corpo, né? Esse sangue já sofreu o processo de glicólise e aí o subproduto foi o CO2 e as células jogaram no sangue e ele chega no pulmão para esse sangue ser oxigenado pelo processo de hematose, que eu vou explicar já já. Depois do processo de hematose, que acontece nos alvéolos, aí esse sangue volta para o coração pela veia pulmonar. Essa veia está com sangue arterial, um sangue rico em oxigênio, e ele volta para o coração bombear esse sangue novamente para o corpo e dar oxigênio para as células que estão queimando glicose, para elas novamente fabricarem CO2 e energia e jogar esse CO2 para o sangue. Vamos falar um pouquinho dos movimentos respiratórios, tá? Esses movimentos que são a inspiração e a expiração. Esses movimentos, né, eles acontecem por duas coisas, né? Um é pelo movimento das costelas, certo? O movimento intercostal, e outro é pela musculatura do diafragma, né? Que é um músculo que fica apoiado ali do pulmão, e aí no momento que esse diafragma ele relaxa, tá? Ele obriga você a inspirar, tá? Ele se move para baixo e aí você inspira. E aí a partir do momento que o diafragma ele contrai, né? Ele aperta, ele sobe, aí você obriga-se a expirar, tá? Então, a partir do momento que o diafragma baixa, tá certo? A caixa torácica, ela é obrigada a abrir. E aí você inspira. E a partir do momento que o diafragma sobe, que ele puxa as costelas para baixo, aí você é obrigado a expirar. Isso aí é controlado pelo teu sistema nervoso central a partir do momento em que ele faz uma medição, uma detecção da quantidade de CO2 que você tem na tua corrente sanguínea, tá? E aí, no caso, suas costelas, elas funcionam como um fole, tá? Aqueles que abanam lareiras para você pegar e aumentar o fogo, né? Você aperta, inspira, você abre, expira. Vamos falar um pouquinho dos gases envolvidos no processo de respiração, tá? Eu tenho aí dois gases envolvidos, certo? Eu tenho aí o oxigênio e eu tenho aí o dióxido de carbono. Mas, Ítalo, no ar que nós inspiramos e expiramos, tem outros gases no ar. Tem aí o nitrogênio, que é o maior quantitativo, né? Só que esses gases, eles não são moeda de troca no teu sistema respiratório, tá? Se você tem aí 78% de nitrogênio, entra 78, sai 78, tá? Se você tem argônio 0,001%, entra e sai a mesma quantidade, tá? Já o perigo aí é o monóxido de carbono, que nós vamos falar já. Então, basicamente, 98,5% do ar que tu respira, do oxigênio que tu respira, ele está dentro do sangue, dissolvido na hemoglobina que está dentro do glóbulo vermelho. Lembra lá do tecido sanguíneo? Exatamente. A hemoglobina, ela é uma proteína que nela, no centro dela, tem 4 moléculas de ferro, né? Um anel pirrol de ferro, e essas 4 moléculas de ferro conseguem captar 4 moléculas de oxigênio. Então, 4 oxigênios por cada hemoglobina. E dentro do teu glóbulo vermelho, você tem várias hemoglobinas. Lembra que eu disse que você chega a perder o núcleo para ter mais hemoglobina? Ou seja, a função do tecido sanguíneo é carregar gás na sua grande maioria, né? No caso aí do ponto de vista dos glóbulos vermelhos. 1,5% do oxigênio que você inspira vai dissolvido dentro do sangue. Já o dióxido de carbono é um pouco diferente, tá? 7%
do dióxido de carbono que você produz na queima da glicose vai dissolvido dentro do sangue, gerando aí uma certa acidez sanguínea, tá? Já que o dióxido de carbono tende ao ácido. 23% somente vai dentro do glóbulo vermelho na forma de carboxiemoglobina, tá? O ferro ele não tem tanta afinidade assim pelo dióxido de carbono, então ele não consegue carregar, e isso é bom, ele não ter essa afinidade, porque eu tenho que me livrar, né, do dióxido de carbono em algum momento, e 70% vai na forma de bicarbonato, tá? E aí, se você observar na fórmula abaixo, mostra como é que isso acontece. A enzima anidrase carbônica vai gerar uma reação química, né, vai formar um ácido carbônico, esse ácido carbônico vai se dissociar em íons de hidrogênio e bicarbonato. Esse bicarbonato vai dissolvido no sangue e esse íon de hidrogênio se junta ao cloro, formando ácido clorídrico. Só que esse ácido clorídrico, juntamente com o CO2, que já foi dissolvido no sangue 7%, ele acaba sendo anulado pela questão básica do bicarbonato. E aí eu vou carregando essa molécula de bicarbonato e ácido clorídrico pelo sangue. Quando essas moléculas chegam no alvéolo, a pressão parcial dos gases obriga o cloro a se dissociar do hidrogênio, que volta para dentro do glóbulo vermelho. O bicarbonato também é atraído para dentro do glóbulo vermelho. Aí a anidrase carbônica faz o processo inverso, né? Ela vai refazer, juntar os dois e formar um ácido carbônico que vai se dissociar em água, mantendo a pressão da molécula de glóbulo vermelho, né? A turgescência dessa molécula, e aí o CO2 é capturado para o alvéolo por meio da pressão parcial dos gases. E para fechar a aula de hoje, eu vou explicar como é que ocorre a hematose, a troca gasosa, né? Então vamos aí, você tá vendo essa figura, um saco, né? Esse saco simboliza um alvéolo, tá certo? Você vê que passa aí, né, por esse alvéolo uma capilarização, tá certo? Lembrando que quem vem esse capilar aí, que vem indicado pela setinha aí, certo? É a artéria pulmonar, e quem sai é a veia, certo? Pulmonar. Ou seja, a artéria vem do corpo e a veia vai para o coração, certo? Essa artéria pulmonar, ela traz o sangue venoso, rico em dióxido de carbono. Acabei de mostrar para você como é que essa substância vem, mas o importante, mais importante, é você dar atenção a essas duas pressões, tá? A lá de cima, que é o ar inspirado, que é a pressão parcial do oxigênio e do dióxido de carbono, e a lá de baixo, que é o sangue venoso, que traz uma pressão. Observe, lá em cima, a pressão do dióxido de carbono é 0,3 milímetros, ou seja, o ar que eu inspiro quase não tem dióxido de carbono, tá? Já a pressão parcial do oxigênio é 160 milímetros de mercúrio, tranquilo? Já embaixo, a pressão que está no sangue, ela é diferente. A pressão do dióxido de carbono é 45 milímetros de mercúrio e a pressão do oxigênio é 40 milímetros de mercúrio. Você já consegue observar duas coisas. No sangue, a pressão do oxigênio é menor do que a do alvéolo. No sangue é 40, no alvéolo é 160, 4 vezes mais. Já a pressão de dióxido de carbono na artéria é 45, enquanto alvéolo é 0,23, infinitamente menor. Vou nem calcular aqui. Essas pressões são elas que obrigam a troca gasosa. Simples. A pressão obriga a troca gasosa. Quando o glóbulo vermelho chega no alvéolo, rico em dióxido de carbono, ou dissolvido, ou associado ao glóbulo vermelho, ou na forma de bicarbonato, a pressão gerada pela diferenciação de difusão obriga todo o CO2 que está no sangue a entrar dentro do alvéolo. O CO2 que está dentro do glóbulo vermelho na forma de carboxiemoglobina entra dentro do alvéolo porque ele é empurrado pela pressão do CO2. O CO2 que estava na forma de bicarbonato, que eu acabei de explicar, ele refaz as reações químicas, volta a ser CO2,
ele estava na forma de bicarbonato e entra dentro do alvéolo. Então aquele glóbulo vermelho e aquele sangue deixa de ser um sangue venoso. Eu tenho um sangue praticamente sem CO2, eu tenho um sangue onde o glóbulo vermelho não está associado a nada, está limpo e pronto para receber o oxigênio. Tá vendo a pressão dentro do alvéolo? É 4 vezes maior. Uma vez o glóbulo vermelho livre do CO2, ele agora está apto para capturar quem? O oxigênio que está dentro do alvéolo. Porque a pressão do oxigênio que está dentro do alvéolo vai fazer com que o oxigênio passe a ser capturado pelo glóbulo vermelho. Lembra que eu acabei de dizer, 98,5% do O2 é absorvido pelo glóbulo vermelho e passa a ser um oxihemoglobina e ser um sangue arterial, que agora vai para o coração e ser distribuído para os tecidos. Então a pressão, o ato de você gerar uma pressão pulmonar provoca a troca gasosa. E aí, por último, eu vou dar aí um adendo sobre os fumantes, né? O fumante aí é um problema sério. Lembra que eu falei que o dióxido de carbono não tem muita afinidade pelo glóbulo vermelho? Mas quem fuma ou quem está em locais muito poluídos por descarga de carro ou de indústrias, ele acaba respirando no ar uma molécula chamada de monóxido de carbono. E, gente, o monóxido de carbono ele tem grande afinidade pela hemoglobina. Uma vez você gerando a troca gasosa, liberando o CO2 para o alvéolo, e na hora que você vai inspirar, se você inspirar monóxido de carbono, em vez de o glóbulo vermelho se ligar ao oxigênio, ele vai se ligar ao monóxido. Então eu estou ali fumando, eu estou tacando monóxido de carbono dentro do meu glóbulo vermelho. Olha as consequências. O meu glóbulo vermelho não vai estar mais carregando oxigênio. Então eu vou diminuir a quantidade de glóbulos vermelhos carregando oxigênio. Se eu diminuir essa quantidade, consequentemente eu vou diminuir a produção de energia. Claro, eu estou diminuindo a lenha que vai mover a minha fogueira, né? Estou diminuindo ali o fogo, já que o açúcar está esperando esse oxigênio para combustão. E aí eu vou me sentir mais cansado. Isso explica por que um fumante sempre toma um cafezinho depois. Porque depois que você fuma, você tem uma grande depressão de energia e o café é um estimulante. Então o café anda paralelamente ao cigarro. A longo prazo, uma vez essa molécula de monóxido de carbono sendo capturado pelo glóbulo vermelho, ela não dissocia-se mais. E aí você vai ter que esperar esse glóbulo vermelho morrer, que tem uma vida útil de 120 dias, para fabricar novos glóbulos vermelhos e tentar não contaminar. Isso explica porque quando as pessoas vão para uma área não poluída, onde o ar é puro, elas com o tempo se sentem melhor. Elas vão perdendo os glóbulos vermelhos com monóxido de carbono, eles vão sendo triturados no fígado e fabricando outras substâncias, e aí eu vou fabricando novos glóbulos que, em vez de se contaminar com esses glóbulos com monóxido de carbono, vai transportando oxigênio e eu vou me sentindo melhor. Essa aí foi uma explicaçãozinha sobre o sistema respiratório. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.